Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai, a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Pedimos sabedoria, reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque com teu poder, Pai. Toque com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana, e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito de 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem, e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar, e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos, e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido e se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante. É tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo.
É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada. E quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar. Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então,
eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for, se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu... É que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, sabe, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus. Quando nós andamos por Sua palavra, quando andamos por Sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar, e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, o que eu posso imaginar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar. E eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida. Essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos.
Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Amém? Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Numa outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa e essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí, Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você, que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo, então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã. Você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito. Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. E que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo. E oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor. E que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.